Salve, salve, tribuneiros de plantão. Sejam muito bem-vindos mais uma vez direto da Montanha Magnífica, da famosa Suíça brasileira. Olha que bonito, Suíça brasileira. Campos do Jordão. Tá frio, né, gente? Tá frio, tá frio, hein? Tá bacana, né? Tá frio. Tô até meio rouco. Tá gostoso. Isso impulsiona aí os turistas e tudo mais, né? A virem conhecer, quem não conhece ainda, né? Sobe Claro. a serra aí. São convidados. Tá bacana. Geada, Nossa, nem me fale de água. lareira, Os restaurantes, delícia. os Vinho. fundi. alta gastronomia. O pessoal quando vem aqui vê uma lareira, fica louco, A né? primeira vez de comer fundi aqui, queimei a Pensa, boca. eu vim da quebrada de São Paulo. Chego aqui, eu não sabia nem como usar isso, bicho. Nem Você não escrever a queimou a palavra boquinha fundi. aqui Não. no cantinho, não? Não, No palitinho, né? Eu queimei. Tribuneiros, muito obrigado mais uma vez aí pela presença de todos. É sempre bom lembrar que nós fazemos esse podcast desde dezembro do ano passado. São mais de 40 convidados que já trouxemos aqui. Bastante gente, essa Temos aqui, além do Sérgio, do Thiago, nós temos também aí o Carlão, que está sempre conosco aqui. Prazer, Jogador, nosso gente. jogador aí. Prazer enorme, mais uma vez. Dividindo a bancada, nós já tivemos aqui vamos ter o Benilson Toniolo novamente, tivemos a Flávia do Love Campos do Jordão, Flavinha. né? Isso é muito bacana. E hoje, galera, a responsabilidade é tremenda. Então, eu vou fazer feio, cara. Eu vou Não, fazer vai não, feio Sérgio. aqui. Não Vai vai? não. Não vai, não. Não. Você é foda. Hoje nós temos aqui nada mais, nada menos do que um ícone do jornalismo da região, né? Um cara que é da terra, Com certeza. né? E tá, o cara é fantástico. Aceitou o nosso convite, que é o Arthur Costa do Bom Dia Vanguarda, da TV Vanguarda, afiliada da Globo. Cara, prazerzaço tê-lo Seja aqui bem-vindo, meu no amigo. Tribuna Cast. Seja bem-vindo, Arthur. Valeu, obrigado. Eu que agradeço o convite. Ó, Legal, né? ó a voz do cara, já para começar a Tá pegado, resposta. o cara tá pegado. Legal saber que é a cidade que eu nasci, né? Tem uma plataforma assim agora, né? Eu cresci aqui, eram poucos, né? Os meios de comunicação aqui. E legal saber que tem uma plataforma dessa. Tava ouvindo, né? Tava falando com vocês, tava ouvindo alguns episódios aí no caminho, né? Para me preparar para o que vem pela frente aí. Bacana, É legal, cara. muito bacana o Tranquilo, trabalho de Legal. vocês. Legal mesmo. Quando eu entrei em contato aí contigo aí, eu falei, pô, mas será que o Arthur vem, cara? Pô, o cara tá. Primeiro que eu acho que o cara não dorme, né? Porque é tanta informação, né, meu? O cara tá lá, tem que estar de manhã na TV O cara já Vanguarda. acorda 3 da manhã. Já. Né? Mas conta pra gente aí, Arthur. Conta pra gente aí. Fala um pouquinho da sua vida, carreira, como surgiu o jornalismo e principalmente fala dos momentos aí de TV Vanguarda. Legal. Bom, eu nasci e cresci aqui em Campos, né? Eu passei um tempo no Rio Grande do Sul, mas eu logo voltei para cá. E o jornalismo entrou na minha vida meio que por acaso ali acho que é aquele dilema que todo estudante que tem, né? De o que eu vou fazer, né? Quando chega aquela idade de vestibular. E eu não tinha a menor ideia, eu sempre gostei muito de esporte, então eu queria ser jogador de alguma coisa e tal, só que aqui em Campos é meio longe de tudo, né, na verdade, né? Então, nunca cheguei a tentar, assim, muito, de forma, assim, mais efetiva, assim, tentar alguma coisa, mas eu sempre gostei muito de esporte, então eu era daqueles que ficava lendo jornal direto, né? Na época tinha aquele jornal Lance, né? Nossa, Lance. Né? E, nossa, todo dia ficava lendo e tudo mais, e vendo tabela de campeonato lá da China, assim, não sei o quê. E aí teve uma dinâmica no colégio de crônica, né? Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer de faculdade, falava qualquer coisa, assim. Comprava aquele guia, né, de estudante, ficava decorando. Eu falei, o que eu vou, né? Que os pais ficam, né? E aí, vai ser o quê? Eu não tinha a menor ideia, né? Exatas, humanas, o quê? É uma puta pressão. Pressão. E aí vai chegando a data do vestibular, você não sabe, tem que se inscrever e tal. Daí eu falava qualquer coisa. Cheguei a falar até geologia uma vez. Porra! Nem sabia que era direito. Mas aí teve essa dinâmica aí, foi uma aula dentro da disciplina ali de gramática e era uma dinâmica de crônica, né? E aí eu escrevi o texto ali, quando eu entreguei, daí a professora corrigiu na outra aula, né? Daí ela falou, olha, Arthur, esse texto aqui ficou legal, cara, você escreve bem, já pensou em
trabalha com alguma coisa na área e tal. E ali meio que, sabe, quando Abriu encaixa, um pouco a mente ali, né? daí eu falei, eu gosto de esporte. Eu fico lendo o jornal lá, todo mundo fala, você lê o mesmo jornal todo dia. Daí eu falei, é isso. E é gozado, né? Tipo assim, depois que você vai ligando os pontos, né? A minha mãe conta que quando eu era pequenininho, eu pegava aquele almanacão da Turma da Mônica e tal, assim, recortava e colava naquelas papel de escrever, assim, né? Caderno de desenho, na verdade, né? Que é tudo em branco. E colava, assim, as figuras e tal, e criava meio que umas notícias. Eu não tinha a menor ideia que eu fazia isso. Ela me contou depois de muito tempo, assim, ela tentou guardar, mas se perdeu nas mudanças que a gente fez. E aí meio que tudo encaixou. Então foi ali que eu quis fazer jornalismo, e aí daí pra frente foi seguindo a carreira, né? Eu fiz faculdade em Taubaté, né? Aqui do lado. O começo da minha carreira foi exatamente assim, né? No rádio também, então... na época da faculdade fiz muita coisa, aquela história que você trabalha de graça só para ter currículo e tudo mais, né? Então, o começo de tudo foi no rádio mesmo, as primeiras oportunidades ali, fiz estágio no rádio da universidade e por aí foi. E aí, depois que eu me formei, eu fiquei um tempo fora da área, fiz cursos de especialização em outras coisas, assim. E aí o jornalismo voltou meio que essa coisa da paixão, né? Eu estava aqui em Campos, eu tinha voltado, eu fui morar fora e estava trabalhando de, como é que fala? Tradutor em congresso aqui, né? Que eu preciso ganhar dinheiro, preciso ter alguma coisa. Poxa vida, pô, mas Aí eu lembro um dia, assim, eu estava participando de era um congresso de observação de pássaros aqui em Campos. Tem uma galera louco, que hein? vem uma época... Profundo isso. porra, cara, como que foi isso? Cara, Explica um pouquinho, vai. eu vi uma galera aqui sem brincadeira, tipo Inglaterra, Japão, os caras com aquelas câmeras gigantes assim, e pra ir lá pro Horto tal, e depois eles voltavam pro Capivari ali pra ter, né, umas dinâmicas e tudo mais, e aí eu falava, né, cidade assim, cidade assada, preciso ir na farmácia, daí eu ajudava, não sei o quê. Aí eu falei, o que eu tô fazendo da vida, né? Tipo, Isso você já tinha se formado? Já tinha me formado. Eu peguei uma época meio de crise, assim, na área, né? Então, muitas demissões e tal. Não era fácil conseguir uma vaga, né? Nessa época que eu me formei. E aí, eu lembro que o pessoal que se formou comigo, ele trabalhava num jornal, né? Que chama o Vale Paraibano, né? Na época, é o principal jornal, né? Da Só região. para colocar um time, isso em que época? Isso Só aí, pra gente vamos colocar lá, um time nessa época aí. Isso aí a gente tá falando de 2009, 2010, Certo. 11, por aí, né? Legal. E aí eu conheci o pessoal que se formou comigo e aí eles me convidaram falou, tem um teste aqui, cara, para cobrir férias na editoria de esporte, que é que você gosta. Eu falei, demorou, me põe, né? Agora. Só se for agora. E beleza, e aí guardei o dia e tal. Só que, assim, ao mesmo tempo eu estava participando de um processo seletivo para trabalhar num banco, cara. Banco, né? Tudo a ver com jornalismo, hein? E já tava meio que certo, assim, sabe? Os caras falam, só fazer. Mas por quê? Você tinha tal. desistido? Você já estava meio... Então, você se formou e... me formei, daí fui morar fora e voltei e não tinha muita vaga na área, assim, sabe? Uhum. E aqui, né, não tinha... O que eu tô falando, é legal ter uma plataforma igual dessa aqui, porque na minha época não tinha nada, né? E aí aquela coisa de vai pra onde, vai pra lá. Eu fiquei tem que tempo em São trabalhar, né? Paulo. Tem que trabalhar. Exatamente, né? Tem Não, aquela- e tem uma... Chega uma hora o cara fala, tem que fazer alguma coisa. E além disso, uma baita pressão, né? Porque aí vem questão de família, pessoal, Sim. e aí, como é que... Você Pô, se você formou, Tá formado. E agora? Tá formado. E aí? E aí? E assim, né? A nossa área não paga milhões, né? Não, é aquela não coisa mesmo. difícil. E o emprego no banco ali tinha um salarinho legal, era aquela coisa de trainee e Bacana. tal, né? Pô, falando, nossa, mas trainee ganha isso? Imagina quando, né, for. Então, eu tava empolgado, falei, pô, show de bola. E aí eu passei de uma fase, passei de outra, tal, aquela coisa que assim, escreve meio que nem esperando, assim, mas já que daí o cara me ligou, falou, Arthur, só falta a entrevista agora, tete a tete ali, é dia tal, não sei o quê, aqui em Taubaté, tal. Eu falei, beleza. Aí quando eu fui ver, anotar os negócios, eu falei, é no mesmo dia que O banco ia... o banco e o teste no jornal. E aí? Nossa, a mente ficou como? Aí, nossa, aí foi difícil escolher, cara, mas assim,
coração falou mais alto e eu falei, meu, eu gosto de jornalismo. Que então... legal. Mas você tem noção disso, no que aconteceu nesse dia pra você? É bizarro parar pra pensar. Parar pra pensar é meio que bizarro mesmo, Sérgio. Você é louco? Tanto que eu contei assim pro meu pai, tipo, 1000 anos depois. Porque ele ia me. Acho que, sei lá, queria fazer. Você fala, peraí, vamos lá. Você tem um salário bom, né? Numa empresa, né? Um banco, um negócio Carreira, garantido. plano de carreira. Exatamente. Meu pai trabalhou uma época de bancário também. Então eu já sabia como é que era. Seu pai é o Paulinho, né? O Paulinho da Lagalha. Ele né? mesmo, é. Putz, meu, ele grande foi amigo. bancário. Ainda bem que não foi pra área ali de restaurante. Né? Essa também, é. É. E aí, então, você tinha essa situação e na outra, uma para cobrir férias. Eram 30 dias. E aí, tchau, valeu, obrigado e tal. Cara, eu fui pra lá, meu. Eu fui pra lá. Quer dizer, não era uma coisa certa, Não mas você ia era. cobrir férias. Não, cobrir férias. Era um cara lá, o repórter mais antigo lá. Ele ia cobrir férias e eu ia cobrir férias. E aí, era pra disputar a vaga ainda. Não era uma, tipo assim, ó, vem pra cobrir férias. Era pra disputar a vaga com o cara. Aí eu fui, daí disputei a vaga. Deu certo? Deu certo. E aí o pessoal gostou do meu trabalho, felizmente. E aí eles fizeram um negócio que foi muito legal, que daí todo mundo da editoria de esporte mudou as férias. Daí eles fizeram 3 férias seguidas para eu poder ficar 3 meses. Eram 3 na equipe. que legal, bacana. Legal, cara. E aí depois que terminou isso, o editor-chefe do jornal falou, cara, a gente gostou de você, só que não tem vaga no esporte. Você topa trabalhar de outra coisa? E cobrir, e cobrir o Vale, esporte aqui no Vale. No Vale do Paraíba. Legal, mas era principalmente futebol, basquete. Era principalmente São José, né? O jornal, a sede de onde eu trabalhava era em São José. Então era para cobrir o time de basquete de São José, que na época tava bem, do NBB e tal. Futebol feminino, tinha acabado de ser campeão da Libertadores, né? O time de São José. Então era isso, assim. E era bacana, nossa, eu adorava, assim. E aí não tinha vaga no esporte e eu acabei indo para outra editoria. Fui para a editoria de economia. Lembrei dos cursos lá de especialização que tinha feito fora, eu tinha uma certa especialização nessa área, e aí meu dia mudou assim completamente, né? Daí em vez de basquete, de futebol, comecei a falar de Embraer, né? De GM, desses assuntos mais cascudos, e que foi uma coisa que foi muito legal, assim. Eu tinha uma editora chamada Janaína Coelho, que eu sou eternamente grato, que ela me pegou assim para ser a professora mesmo, sabe? Ela me deu uma cancha ali completamente incrível, assim, de uma área que é uma área difícil, muito... Uma área técnica, né? Muito técnica, e que você não pode dar um vacilo, porque senão o jornal é um negócio muito louco, porque não dá para... Não é igual o site que você tomou um furo ali... nossa, caramba, fulano soltou a nota ali, deixa eu correr atrás também, deixa eu apurar, 2, 3 horas depois você solta a matéria. Não tem como voltar atrás, né? É só no dia seguinte, né? O jornal é só no dia seguinte, então E foi legal. Pressão também, né, Sérgio? E o Vale Paraibano, eu lembro, eu era até assinante. Quando eu cheguei aqui em Campos, eu cheguei em 2001. Nossa, o Vale Paraibano estava numa ascensão, né? Tremenda, é lógico. Aí, Impresso, né, tecnologia, impresso, muito impresso. bacana. Depois se tornou o Vale, né? O Vale, eu estava lá justamente na mudança, né? Nessa transição. Na transição, eles também tinham outro jornal do grupo que chamava Bom Dia, né? Eles receberam um investimento, aí tinham 2 jornais, eu peguei bem essa época. E aí eu fiquei um tempo lá na editoria de economia e estava bem, assim, eu gostava da minha rotina e salarinho legal, tava Isso que eu ia te começando a perguntar, o carreira. saláriozinho é bom. O salário do impresso, né? Do Normalmente impresso é bom. é bom, né? E eu tava feliz pra caramba, tal, só que aí é aquela mosquinha de falar de esporte, né? Então, eu entrei na Vanguarda pro site. Então, de novo, né? Aqueles mesmos amigos que se formaram, né? Na época da faculdade, tinha um lá. E ele estava montando, na época... o V-News, né? Então, na época, a Globo, ela meio que fez com que todas as afiliadas entrassem no padrão de notícias. Então, notícias normais, né? O G1 e de esporte, Globoesporte.com. Sim. Então, ela tinha feito com que as afiliadas entrassem nesse padrão. Então, o V-News sairia de operação, viraria um site só de anúncio, para essa migração, para esse padrão da Globo, né? E aí ele falou, é Globo Esporte, né? Canal outra pegada. E outro contexto, é outro momento, né? Porque outra pegada. Abrange, acho que uma área maior também. Né? E aí são mais times e, suas matérias vão pro nacional, se tiver destaque. E bagagem, isso aí, você vai criando bagagem, né, meu? Eu falei, beleza, bora. E como é que foi essa transição? Você se adaptou rápido? Você saiu do impresso e
pulando para digital, o site, pra o digital. plataforma. Nessa mudança não tinha muita coisa assim, porque era escrito e escrito, né? Sim. Só que assim, foi muito rápido na TV, né? Eu fiquei um ano assim no site, e aí o que aconteceu é que ali nos jornais, a cobertura de esporte, ela era meio assim. E aí a diretora de jornalismo na época, a Terezinha, falou, você não quer ir lá pro estúdio para fazer umas participações? Você fala aí um pouco das matérias que vocês fazem no site e tal, e a gente, né, uma pinceladinha do lado do apresentador ali. E é tranquilo, utilizado tal. hoje. Você vê lá o Rodrigo Bocardi lá, isso aí segura bem, fica um bate-papo legal ali, né? Com os Exatamente. apresentadores. Bem bacana. E foi assim que começou, na verdade, minha ida para a TV, né? Ela falou assim, acho que você tem vídeo, acho que pode rolar. A gente fez um teste. No dia seguinte do teste, eu já estava lá no estúdio, tremendo igual uma vara verde. Imagina, a questão, na televisão, tudo bem, você ficar ali num site, atrás na tribuna, é uma coisa. Agora, quando você está ali na frente da tela, existe alguma característica ali que a pessoa fala, putz, o Sérgio não dá para ficar na tela, vai ter que ficar atrás do microfone. Perfil, né? Um perfil. Existe um perfil ou não? Eu acho que assim, eu acho que vai um pouco da desenvoltura da pessoa ali na frente, e acho que tem o lance também de como a pessoa passa a informação, né? Se é de forma coesa, se ela vai ficar nervosa e vai, né? A questão da dicção, é uma série de coisas que são avaliadas para falar, rola, não rola, né? E eu acho também que uma questão de estilo, né? Você vê o estilo porque você faz uma apresentação no Bom Dia Vanguarda de uma maneira mais, como diz aí, uma maneira mais despojada, bem mais criativa, né? Isso aí pode ser, é uma tendência também, né? Porque tem aquele jornalismo convencional, né? Aquela coisa mais sisudada, né? Sisuda, né? E aí você Mas hoje mudou, os de manhã acho que estão bem assim. O Arthur transmite toda uma confiança na hora lá de estar falando, porque tem o seu estilo, o seu jeito também, né? Eu acho que essa mudança é muito legal, assim, a avaliação que eu faço, né? A Globo, ela tem dentro dela uma espécie de universidade chamada Uniglobo, que são cursos de preparação para funcionários das afiliadas e tudo mais. É legal, é bem bacana isso aí. E o que a gente escuta muito, né, nessas conversas é justamente isso, né? É uma volta ao que a TV já foi lá no passado, né? Porque a TV, ela era, né, para o povo, aquela conversa, o cara ter a voz ali na TV, principalmente as afiliadas, né, no interior. É um jornalismo quase que comunitário que a gente faz, de mostrar o que está acontecendo no bairro, o problema que o cara tá vivendo ali. Importantíssimo. Né? E então, muitas vezes o cara liga ali na prefeitura e depende de vereador para isso, para aquilo, e o cara, não dá resposta, ou dá quando convém. A gente não, a gente força que o poder público dê uma explicação para o morador que muitas vezes não tem essa voz, né? Então, para o cara se sentir parte, não adianta eu ficar lá sisudão, gravata, não sei o quê. Você cria um distanciamento. Então, acho que essa volta é basicamente isso. Eu acho que isso aconteceu porque a televisão ela foi ocupando um espaço muito grande, só que agora fragmentou o mercado. Então, assim, você não tem mais aquele espaço, você tem vários nichos. Então, voltou a diminuir, né? E voltou os pés no chão. Mas o que ele está passando é verdade mesmo, que se a gente for pegar os apresentadores um pouco das antigas, vamos falar assim, nessa Cid Moreira. É bem Grande diferente. Bem diferente. Eu tô em 40, então já vi algumas coisas aí. Sim. Aí você vê como que tá a comunicação hoje, sei lá, ela tá um pouco mais leve, vamos dizer assim. Sim. Porque falava para um público geral, só tinha televisão. Hoje não, hoje é um público mais específico. O cara vai, o que ele falou, você tem que estar lá no chão de rua, lá dentro de uma prefeitura. Por quê? Porque agora talvez tenha menos espaço, mas tem muito mais espaço específico, né? Então aí você vai buscando. Arthur, agora uma pergunta. Como que é hoje você, como apresentador? Lógico, você tem acesso às informações ali, correto? Mas como que é você trabalhar isso hoje num mundo que a gente vive com a internet, cara? Que o cara tá aqui, ó, nesse exato momento. Essa concorrência aí, né? É o tempo todo. Concorrência direta. É uma loucura, né? É uma loucura, é muita informação e é aí que entra o papel, assim, mesmo do jornalismo profissional, né? De você filtrar tudo isso que chega, porque a gente tem lá o aplicativo, né? O Vanguarda Repórter. Sim. Todo jornal a gente fica pedindo, né? Manda pra gente, sua sugestão, não sei o quê. Chega muita coisa lá e que não dá para aproveitar, que ou é fake news, ou é o cara que, né, ele tem um perfil ali e ele passa uma coisa para te enganar. Então,
tudo que chega, você tem que apurar muito bem, né? Muito bem, muito bem. Dá um exemplo aqui de uma cobertura aqui em Campos, né? A história da explosão lá do apartamento. Isso. Verdade. Cara, teve veículo que Aconteceu noticiou com a gente. a morte de 6 de pessoas. 6 pessoas. E o Isso negócio, foi, né? aí eu falei, puxa, isso foi até compartilhado em grupos, né? Por exemplo, da associação comercial, de hotéis. Pô, eu chegou a mim, eu falei, meu Deus, e aí eu achei, e tinha mas era um fake news, alguém, um cara para passar uma informação totalmente errada, criar um pânico, e tinha justamente lá a logomarca do Vale. Do Vale, exatamente. O que dava uma credibilidade, porque quando você olhava a manchetinha, não sei, dava uma credibilidade, porque é um jornal de ponta, né, do Vale do Paraíba, você fala, pô, então isso pegou muita gente aí de surpresa. E hoje em dia a internet ela te cria mesmo esses mecanismos que você pode até usar ali a coisa do G1, né? Isso. E fazer uma manchete, só que é uma manchete falsa. Você vai ver o link lá, é www. Né, tem um monte de letrinha, sopa de letrinha, .com, .w. E Arthur, existe é uma questão de feeling também, né? Do profissional, né? Do jornalista, o cara que está lá sempre colhendo informações, checando. Eu sou muito a favor do jornalismo profissional. Né? Eu sou muito a favor disso. E assim, embora a gente tenha que estar inserido nesse contexto, Nesse novo contexto. né? Tecnologia Verdade. e tudo mais, me causa muitas estranhezas, essas informações que vêm rápido para ganhar visualizações. O famoso né? caça-like, né? Caça-like, né? Às vezes o cara coloca uma imagem lá, o cara nem fala nada. E assim, todo mundo virou pseudo-jornalistas, né? Com essa tecnologia. Tudo bem, vamos, né? Mas assim, no seu caso, você pega uma informação assim, já pelo seu feeling, já tem condição de você avaliar e falar, opa, peraí, isso aqui carece de uma checagem muito mais profunda. A gente tem ali é o que eu falo, né? Eu apresento o jornal, mas é uma equipe gigante, né? No Bom Dia e em todos os jornais que, assim, a gente depende muito desse setor que chama produção, né? Fala aí passo a passo pra gente aí, quantos mais ou menos profissionais ali atuam contigo lá? Ali na equipe do Bom Dia a gente tem, deixa eu ver, 1, 2, 3. Olha lá, o pessoal. Ah, bacana. Olha aí, hein? Nossa, tá bem aqui. Caramba, hein? O corte estava diferente. Tá diferente, Até na época da rua, você podia deixar o cabelo mais... Não é legal, hein? Né? Estilo. Então, cara, umas 10, 12 pessoas para colocar o jornal no ar, assim, sabe? E esse setor da produção, ele é o carregador de piano, né? É o cara que não aparece, quando a matéria é boa... Ninguém elogia o produtor, é o repórter, o cinegrafista, mas quando a matéria tem algum erro, a culpa é dele, entendeu? Então ele é o carregador de piano. E ele faz esse setor da produção, você tem o setor específico da apuração, que é quem vai fazer essa checagem muito minuciosa, assim. Então ter a informação de mais de uma fonte sobre determinado assunto, né? De novo, esse caso aí da explosão. Então defesa civil que tem que passar a informação, bombeiro, tem ferido, não tem, entendeu? Não dá para achismo, sabe? Essa coisa do feeling é mais para desconfiar. Você só vai pro ar se tiver certeza. E como vocês fizeram aí, a atuação de vocês aí, da própria, da vanguarda, neste caso específico que aconteceu? Vieram rapidamente repórteres para cá, você já estava linkado com todo mundo aí para passar a informação? Como é que foi esse processo? Foi num fim de semana, né? Foi, então era sábado, né? A cidade estava cheia. Sábado à noite, feriado. Se não me engano era feriado. Era É. feriado, então já tinha equipe aqui todo dia, só que a equipe não estava dormindo aqui. Então o que acontece em feriado, a gente tem uma escala reduzida, e é para não ficar pesado para todo mundo, cada dia vem um, né? Então vem um repórter aqui, outro ali, e a equipe tinha acabado de descer, né? Porque foi à noite. E aí daqui a pouco, eu estava de plantão esse dia, e daqui a pouco começa no grupo e tal, né? Falaram que tem uma explosão, não sei o quê, daí começa áudio e essa informação, né? Parece que tem 6 mortos, não sei o quê. Então, né, a chefia já, manda a equipe pra lá. Então, já manda a equipe pra lá. Por um acaso, tinha um produtor de folga aqui com a namorada e ele já foi pra lá também, entendeu? E aí concentrar a informação ali, tem que chegar no local e sempre em contato, né, com as fontes oficiais e tal. E aí a gente fez a cobertura, teve uma equipe que passou a noite, né, acompanhando esse trabalho, que até então a gente imaginou que pudesse ter
muito ferido, né? A Você imagem é imagina, importante, né? né? Você vê pela imagem ali, é uma coisa assim, parecia uma bomba Sim. igual lá na Ucrânia, tipo pelo Não, assim, até hoje é difícil acreditar que ninguém morreu, Isso, né? é difícil. Você olha a imagem e fala, meu Deus, quantos morreram, né? Ali ponto do Senac você vê o vão. É terrível. Então, pela proporção, pela magnitude, né, dessa explosão, com certeza. E aí faz com que, aí entra de novo a questão do fake news. Faz com que se imagina, né, que pela proporção disso, pela gravidade, realmente tem vítimas fatais. E aí você se depara com uma informação, você acaba automaticamente entrando nisso. Que até queria aproveitar o gancho, Arthur, e a gente acabou de ser aprovada a lei das fake news. Né? Você trabalha numa grande emissora e que a priori foi aprovada para quê? Para que tenha uma regulamentação, mas que dê voz para todo mundo. Então nós estamos tratando um tema, acabamos de falar exatamente disso. Você acha que dá para controlar? Você acha que onde que é a virtude dessa lei? Onde que está o erro dessa lei? Na sua opinião, sua pessoal? Eu acho que é um assunto bem delicado, Muito. assim, né, você entra um pouco dessa história de que a internet é um território sem lei, mas que tem lei, né? Sim. Tem lei. E acho que assim, a legislação em muitos pontos, ela precisa ser atualizada em diversas áreas. E especialmente essa, como é uma área que muitas leis foram feitas antes da internet, né? A gente vem lá desde a Constituição não existia, leis, né? Não existia, Não exatamente. existia. Então, acho que atualizações são sempre importantes, respeitando o princípio ali, claro, de que cada um pode falar o que bem entenda, desde que não seja um crime, desde que não estimule. Né? Por exemplo, eu penso que já existe uma lei, eu não posso te ofender, nem pessoalmente, nem te agredir, nem por nenhum meio de comunicação, porque senão você entra com processo contra mim. Então, na sua opinião, você já não acha que já existia essa lei e que talvez essa lei das fake news não venha se sobrepor a ela e pode ser um pouco problemática em alguns pontos? Eu acho que assim, a regulamentação dela é que tem que ser muito bem discutida, entendeu? Justamente para não criar isso, assim, porque eu acho que existem leis hoje em dia que você consegue achar uma brecha na lei para que não haja essa punição para determinadas pessoas e tudo mais. E acaba ficando muito do entendimento do juiz ali, entendeu? Se tem jurisprudência ou não. Então, e eu acho que também a pessoa tem que estar ciente das punições, né? Do que isso vai acarretar, né? Caso ela produza uma informação, tente transmitir uma informação totalmente e que vai prejudicar pessoas, né? A gente não está conseguindo mais a gente não vai poder mais falar mal de político, pô, dá 4 anos de cana, entendeu? Agora está tramitando no Congresso aí. Não que pode mais. Isso vai aprovar, isso vai para o Senado. Não pode xingar. A gente não pode mais xingar político, cara. Então acabou. Nem no estádio. Não tá no mérito da questão, mas essa questão, assim, que o Carlão estava apontando, realmente tem que ser muito bem estudado mesmo. Não, é muito complexo. É muito complexo. Porque Arthur, eu não sei. Porque você pode. Arthur, você não sente que às vezes a gente pode punir a opinião? Eu fico preocupado com isso. Muito. Sim. Pode punir opinião. Mas é aquela velha coisa, né? Desde que essa opinião não passe do que a gente considere normal. Aceitável. Essa linha que é muito tênue. É muito tênue. A discussão é muito complexa. Por isso que tem que ser uma formalização muito, muito bem específica, porque ela tem vamos dizer assim, um reflexo muito grande, né? Eu acho que a preocupação maior é justamente, a gente está falando aqui das fake news, né? A gente está falando do número de mortes, por exemplo, mas é uma informação, um tipo de informação que é assim, morreu ou não morreu, beleza, criou pânico ou não criou, mas tem informações falsas que elas acarretam numa consequência muito maior, né? Então, a gente viu agora grupo de WhatsApp, questão de vacina, a gente está com números muito baixos, né, de cobertura vacinal, a gente nunca teve esse problema no país, né? Várias doenças saíram do mapa aqui no país por causa da vacinação e por causa de campanhas. E isso desencadeou, né? Também, porque agora estão voltando as doenças do é passado por conta... Né? Cara, como que pode, né? Antigamente você tinha a sua cadernetinha ali, né? A sua mãe levava... No Brasil isso era tão normal e era até...
um momento de felicidade ali, Pois rapaz. é, ganhar E um hoje, doce, né? isso. E hoje você vê que tá virando, tipo assim, uma coisa assim, ó, espantosa, gente, né? Tipo da gripe, sei lá, as principais cidades aqui não tem nem metade do público-alvo vacinado, sabe? Olha E é isso. da gripe que nunca deu problema, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que você precisa regulamentar justamente que a consequência é muito grave, né? E é pensando no coletivo, né? No individual. Pô, legal. E eu vou aproveitar o gancho. Vai lá, cara. Porque eu sinto isso também. Você vive lá dentro, você está no jornalismo. Você acabou de falar que quando você começou, você estava numa fase que estava meio crise e tal. Agora eu vou te fazer uma pergunta como um cara que assiste os telejornais, eu assisto vocês, assisto o Joel de manhã, assisto o SBT Tati, mas eu gosto muito da Jovem Pan. O que eu sinto é que nós estamos numa briga. Hoje, aquele jornalista, porque, pô, eu era moleque, eu assistia um telejornal, eu acreditava no que o cara falava. Eu acreditava no que o cara falava. Até porque também não tinha como checar. Hoje eu acredito em alguns desacreditando. Então, você sente isso? Você sente que, assim, a gente, por ter isso aqui também, a gente que eu digo, ouvinte, né? Ouvinte de rádio, sim, telespectador seu e tal. A gente, por ter isso, também está sempre com o pé atrás. Você vê esse momento do jornalismo, como que você acha que está esse momento? E principalmente lá dentro, como que vocês encaram isso nessa equipe de 12? Vocês devem falar sobre isso. A gente vive um momento, você falou, de transformação do jornalismo. Antigamente a gente não tinha isso. Antigamente era um jornalismo pouco opinativo. Unilateral, assim, nada opinativo, verdade. Pouco opinativo. Passava notícia, acabou, valeu. E muitos meios continuam assim, é bom que se diga isso, né? Agora, o que a gente está vendo no Brasil é um crescimento desse tipo de jornalismo mais opinativo, que eu não vejo problema nenhum, desde que fique claro que é um jornalismo opinativo. Eu penso então, assim você também. tem um lado X, um lado Y, você deixou ali, você vai falar para o seu público, depois você vai ouvir o outro lado, mas desde que fique muito claro. Eu morei fora, fiz um curso que era exatamente isso, né? Onde você morou? Eu morei na Inglaterra, e lá é muito comum isso já há muito tempo, dos tabloides, dos colunistas, e tanto em jornal quanto em TV, sempre ficou muito claro isso. Então, é o cara que fala do Partido Trabalhista, é o cara do Partido Conservador. Nos Estados Unidos também, né? Eles têm ele mostra, também, né? ele faz questão de mostrar a sua tendência, né? Então, Sim. você pende para esse lado, né? E nos Estados Unidos é muito comum, na Inglaterra também, de ouvir parlamentares de determinados partidos sobre o mesmo tema, para você ter essa discussão, Sim. entendeu? E acho que a gente está passando por esse momento mas assim, eu acho que é a educação do público, vamos dizer assim. O cara que está ouvindo, que está recebendo essa informação, ele tem que saber que, isso aqui é notícia, beleza. Eu vou absorver aquela informação, beleza. Agora, o jornalismo opinativo, né, que você citou alguns aí que fazem isso, né, que são colunistas, né, mais do que o âncora ali que vai passar a informação, aí é uma opinião sobre determinado assunto. Desde que esse ouvinte, que esse telespectador tenha sido informado, né, de que é uma opinião, eu não vejo problema nenhum. E acho que isso vai crescer. Isso também é uma tendência, né? É uma consequência, acho, da rede social, né, de que todo mundo tem opinião, pode concordar ou não, mas todo mundo tem uma opinião, Mas todo mundo gosta de dar opinião. Os caras estão né? tendo opinião pra caramba. Haja opinião. Pô, todo mundo defendendo. Não, e aí tá o grande problema. É todo mundo defendendo a sua opinião. E aí tem um outro problema. Foi o que ele falou. Nós não estamos... por exemplo, você pega aí, uma pessoa vai lá e posta uma coisa, a pessoa gosta de tal político, enfim. Aí o cara faz a defesa daquele cara. Só que, ele esquece de respeitar o contraditório. Uma linha difícil, né? E eu vejo difícil. Não, e eu vejo aqui na América Latina um outro problema. Eu morei em Buenos Aires 5 anos e eu via isso no Grupo Clarim. E eu vejo isso aqui no Brasil também. Lá fora os caras defendem A e B. Só que se você pegar 60 anos, o cara é A e B. Aqui não. Aqui o cara é A e depois ele é B. O Clarim ele era A, ele era B. E outros grupos aqui também no Brasil, você sabe disso, você sente isso. Que estiveram do lado de A e hoje estão do lado de B. Então isso é complicadíssimo. Mas eu entendi o que você quis dizer. Talvez a gente esteja passando por aquela famosa do marketing, curva de aprendizagem.
Que não é normal, acho que toda área, né? Porque é um tem momento isso, complicado, né? não é? Você que a sente gente isso. viveu essa coisa da polarização e tudo mais. Muito. Mas eu acho que é isso. O que me preocupa é justamente isso, né? Se as pessoas têm discernimento para saber que O que é aquilo é uma certo, opinião. isso é difícil. Né? Eu acho que o que é certo e errado aí depende de cada um. Mas, Achei bacana isso que você disse aí a respeito de deixar claro para o ouvinte, para o telespectador, que aquilo se trata de uma opinião, né? Você passa a informação, mas então aquele telejornal, aquele rádio, enfim, ele tem, olha, o pessoal deixa claro que é uma opinião, né? E que quem está ouvindo, quem está assistindo também tem uma opinião, né? A gente vai trabalhando assim. É uma questão de respeito, né? E é uma questão de escolha também, eu sou otimista, cara. Eu sou otimista. Eu ainda acho que nós vamos ainda estar mais evoluídos, né? Para poder entender a informação, para poder entender toda uma dinâmica disso. Volto a dizer, eu fico horrorizado com o que eu vejo em internet. Isso aí me causa nervoso absoluto. A internet o cara coloca a manchetinha ali, te segura numa manchete, o cara nem lê, tem uma preguiça. O cara nem lê, e o cara já está compartilhando aquilo. Ou tá fazendo opinião de acordo só com a manchete. Eu passei uma situação chata até no Instagram. Colocaram uma foto, rapaz, de um cara pendurado no teleférico. Daí eu falei assim, pô, olha isso, né? Que falta de juízo. Como que deixa em Campos do Jordão, sei que lá. Daí o cara falou, ô, idiota, não sei se você sabe ou não, mas isso aqui é um lance de foto. Olha, cara. Photoshop, né? Não Faltou porque era algo novo, mas era, né, que você faz aquela montagem de foto, o nosso Douglas ali pode falar sobre isso. Cara, eu fui lá e comentei. Cara, fiquei numa situação ruim. Depois, você entendeu? Fica uma situação ruim. E eu vejo que a internet hoje, realmente, ela te deixa situações claramente ótimas, como exatamente péssimas. E aproveitando esse gancho, já teve alguma situação foda que você passou, cara? Tipo assim, sendo uma gravação ou no ao vivo, igual estamos aqui na Tamoios ali. Eu gosto dos perrengues. No ao vivo, perrengue. Tamoios, todo mundo protesto, fome e tal, fase vermelha, nessa época... Esse dia aí é aquele dia que você sai naqueles blogs, né, de fofoca, você repórter, não sei o que lá. Nesse dia foi o seguinte, né, a gente foi acompanhar o protesto dos comerciantes lá do litoral, em Caraguatatuba isso aí. Então o pessoal fechou ali a chegada da Tamoios. Era aquela fase, foi uma fase muito complicada, né, muito complicada, principalmente para cidades turísticas. A gente passou isso em Campos também, no litoral principalmente, né. Aquela coisa que tinha umas fases, o comércio não funcionava e, o comerciante vive de comércio, né? Sim. Óbvio. E aí a gente foi mostrar isso, né? Que eles fecharam por um tempo e tal, e a gente foi lá para mostrar o protesto. E beleza, tava tranquilo. A gente tinha contato com o líder ali do protesto e beleza, ele queria mostrar ali, a gente fez. E tava perto do jornal, né? Esse é o Jornal da Noite, o Jornal Vanguarda. E... a polícia já estava meio que falou, preciso liberar, ficou muito tempo fechado e não sei o que, aquela coisa, né? Vamos pacificamente, vamos lá, tal. E aí, pelo que eu entendi, o cara tinha falado lá da liderança, a polícia falou, depois que passar no jornal aqui a gente libera, beleza? Mas aí a gente precisa mostrar o protesto, não sei o quê. E essa é uma situação que pra gente é muito chata, porque a gente não quer fazer nada, ninguém tem que fazer nada pra gente, né? A gente tá lá pra reportar uma coisa que tá acontecendo. Certo, justo. Então, em nenhum momento eu vou falar isso, faz aí, daí depois do jornal você vai embora, beleza? Não, segura aí, não precisa, isso aqui lá. Então, você fica ali, né? Eu não posso interferir nisso, eu não posso fazer parte disso. E a gente tava ali. Só que nesse momento ali, que tava meio que, pelo que eu entendi, conversado entre os dois, chegou um outro grupo, assim, e era um pessoal que queria bagunçar, claramente, assim, sabe? Chegou, tava meio alterado, aquele cheiro de canjibrina no ar, não sei o quê. Sempre tem, né, meu? Sempre chega os caras desse, pra atrapalhar o trabalho. E o cara, assim, eles nem eram do grupo dos comerciantes, tipo, entendeu? Coisa nada a ver, paralela ali. Nada a ver, paralela. E aí eu entrei ao vivo para falar que a rodovia tava bloqueada, Quando eu vi, chegou essa galera assim por trás, e aí tentou pegar meu microfone, o cinegrafista não sabia o que fazer, porque aqui atrás é tipo um barranco aqui assim, né? E não tinha pra onde ele ir, e a polícia tava do outro lado. E tava você, um câmera? Eu e um cinegrafista. Um cinegrafista? Eu e um cinegrafista. E aí os caras vieram, tentaram pegar o microfone, não sei o quê. Daí eu devolvi pro estúdio, a câmera tava apontada lá pra vai aí, estúdio! Aquela coisa, né?
Pô, que E o situação, cara, né? meu? Que- E viralizou o grito do cara, né? Na verdade, depois, assim, que o cara falava assim, seja parcial, seja parcial. E ao contrário, né? Ele tinha que pedir pra você imparcial. Né? isso Pô, mesmo. verdade, cara. E Nossa. aí, mas foi uma situação chata, assim, né? Mas esse período, assim, foi de... Nossa, foi muito difícil trabalhar essa época. Foi muito difícil. Porque é óbvio que você entende né, o lado. Pô, meu pai é comerciante, né? Sim, né? pô, teve que fechar, né, meu? Exatamente. É óbvio que a gente entende tudo isso, mas, assim, não é a emissora que pediu para fechar ou não sei o quê. A gente está reportando uma determinação do governo do estado. Você concorde ou não, é uma determinação e a gente está lá para... Né, a gente não está lá para fiscalizar, não está para falar, olha, está aberto, hein, não está aberto, sei lá. E nessa época ainda houve muito esse lado, questão de brigas de emissoras aí, né? E mas foi só fulano, mas fulano é ciclano. Cara, foi uma fase difícil foi mesmo, muito difícil, imagino, cara, né? foi muito difícil. Foi o pior momento, assim, muita gente até saiu da área, sabe, essa época, não conseguiu, não teve estrutura, porque, a galera via Desistiu, equipe é de verdade. TV. Ó, isso é um... o pessoal muita desistiu. gente, né? Falou, não tá legal, não dá, não quero. Tal, de várias, né? Várias emissoras. Porque Que começou a ficar até perigoso, vamos dizer assim. Aqui, assim, infelizmente a gente não sofreu... Teve um caso, assim, de violência mais grave, que teve um cinegrafista que teve o celular... O cara pegou o celular, jogou o celular, empurrou ele e tal, mas... Acho que foi em Minas, teve um cara que pegou o tripé, né, do cinegrafista, que é um negócio que pesa 10 quilos e começou a bater no carro da emissora e tal. Então, a gente não passou por isso, felizmente, mas porque a própria emissora também, quando começou a surgir, né, os primeiros casos, e quando começaram a surgir esses primeiros casos, a gente teve uma determinação para sempre entrar em lugares com segurança, né, esse tipo de coisa assim, não acompanhar protesto assim no meio, né? Esse caso assim era que estava mais tranquilo, não era um número tão grande de pessoas, mas aquele assim, né, de igual a gente fazia na praça que tinha não sei quantas mil pessoas, aí não, você fica num outro lugar, às vezes pega imagem, porque os próprios manifestantes colocam imagem, né, mandam pra gente. Então a gente consegue usar esse material, não precisa expor a equipe, né? Também foi, como a gente falou, né, do aprendizado, né? Isso também, né? A gente teve que acompanhar esse tipo de Esse foi um baita aprendizado. Um aprendizado também. Cara, né? Quando eu vejo, por exemplo, você tá fazendo sua apresentação ali, mas você fez eu posso dizer, alguma reportagem, aí o cara lá da Globo, lá em São Paulo, pega esse gancho seu, como que é pra você sentir isso aí, Dele cara? pegar a reportagem que a gente fez, assim. É Legal, né? A gente, Você já teve, inclusive, aí matérias aí no Fantástico, né? Isso? Eu voltei de férias, né? E o primeiro dia eu já emplaquei uma matéria no Jornal Nacional, né? Que Olha que pro legal. repórter sei lá. Então, como que é isso pra você? É uma... Não, foi legal. Essa última foi de um projeto que cuida das baleias lá, né, no litoral, tal, que o número de baleias tem aumentado, né, a cada ano. Então a gente foi lá acompanhar um pouco do que é um turismo novo, né, de observação de baleias. Então a gente fez uma matéria nesse sentido e é legal pra caramba, né? Então você tem dentro da emissora um núcleo que chama núcleo de rede e que ele que faz essa, vamos dizer assim, negociação, né, falou, a gente fez uma matéria assim, daí os caras entra em contato, né? Daí fala assim, legal, interessante isso aí. Daí você sempre tem que ter um gancho nacional, né? São duas maneiras de você emplacar uma matéria assim no cenário nacional, né? Ou uma tragédia assim muito grande que você vai entrar porque o caso na tua área, né? Na nossa área, isso como se fosse a polícia, ele tem É a você área que dela, tá lá, aqui, que é meu setor, né? Ou por uma matéria relevante na nossa área que você oferece, né? Então, a primeira vez que eu entrei no Jornal Nacional foi um acidente na Dutra, naquela época de saidinha, né? De preso, morreu uma galera queimada. Verdade, assim, né? verdade. Foram 3 veículos de saidinha e é um fato que chama atenção, um acidente com morte de saidinha, pessoal indo para São Paulo e tal. Cara, e assim, na hora que você chega, porque a hora que você chega para fazer a reportagem, aí já tem a polícia, tem a defesa. Como que é para você ver uma situação como essa, que realmente foi uma coisa que viralizou, tanto nas redes sociais quanto em grupos de WhatsApp, de imagens de pessoas ali. Cara, é horrível. Como que você lida com essa situação, Arthur? Eu particularmente, eu não olho esses detalhes, assim, sabe? Eu foco muito na informação, assim, que é um acidente, morreram tantas pessoas, como é que foi o acidente, né? No jornalismo a gente tem as perguntas ali que a gente tem que responder, né? Como, quando, onde, por quê. O nosso lead, né? É o lead, Então você foca nisso e
eu me preocupo muito com isso. Eu odeio ver corpo. A coisa que eu menos gosto de fazer no jornalismo são esses que a gente chama de factuais, né? Que é acidente, crime. Eu não gosto mesmo. E quando chega, eu procuro nem ver, assim, sabe? Eu sei que tem 3 caras queimados lá no carro. Eu não preciso ver. Entendi. Entendeu? Entendi. Você não tem a Não sua preciso obrigação ver. de ir ali. Não. Incorreto. Quem sofre no céu é o cinegrafista, porque tem que fazer É. mais. Tem que Pô, dar então, foco. putz, É, o cinegrafista, verdade. Mas ainda assim... E ainda né, assim com muito cuidado. Exatamente, Né? Ainda que não assim é pra com muito expor. cuidado. Não, tem família. É. Antes os caras deixavam tudo escancarado, assim. Isso não. Isso aí tem que ser Tem todo bem trabalhado. um profissionalismo envolvido nisso, né? É. Teve uma vez que eu vi sem querer, e assim, acabou com o meu dia, que foi um outro acidente também na Dutra, morreu pai e filha, e eu vi que eles estavam assim meio que com o braço dado, e a menininha acho que tentando sair, entendeu? Então tava uma pontinha assim da mão dela na janela, e, nossa, claro. Aquilo já te deu uma... Cara, acabou comigo, assim. Acabou comigo. Eu não gosto de ver, Teve outro dia também que um cara morreu atropelado, e aí o policial tava do meu lado, daí eu falei, mas como é que foi? Onde que pegou? Daí o cara mostrou, assim, sabe Você quando você viu olha no que reflexo? Putz, cara. E o cara abriu o saco do meu lado, assim, não, passou aqui, não pegou. Nossa, cara, pra quê? Aí você vê que Faz antes de... que nós temos aqui também nós temos um jornal impresso, que é a Tribuna, né? E aí tinha muito, graças a Deus, deu uma maneirada, mas teve uma época, isso até antes de Instagram, de Facebook, tinha muito acidente aqui na SP 123, né? E aí teve aqueles ônibus, né? A maioria de romeiros, né? É isso, né? Que estavam voltando para Paú, eles estavam descendo, né? Isso foi agora. Isso não. foi Não, por... faz Não. um tempo, faz Faz uns 5 anos, 4 anos, 5 anos. Que caiu na rocha ali, né? É. Bateu na rocha ali, né? Isso. Faz só isso mesmo? Faz. É mesmo? Faz porque eu Então tava... já tinha já essas. Teve a questão do próprio trem também. Sim, né? que foi em Pinda, né? Que foi em Pinda. Virou. E aí são casos. Aí é nacional, né? O Arthur. Isso liga o alerta pro, né? Porque daí sempre tem alguém lá, né? Que eu falei, nesse núcleo de rede, o cara liga lá na emissora, fala, o que tem de destaque hoje? Aí você dá essas opções, né? Fala, tem uma história assim, assim, assado. E voltando aí, conta aí então. No início eu perguntei para você a respeito, como é que é todo esse passo a passo aí, esse processo de você. Você acorda que hora? 3 horas já para começar? Você não dorme, né, meu, na verdade? Eu durmo pouco, né? Eu falo que Você já fica antenado já. Eu sempre gostei de dormir muito e aqui em Campos a gente tem essa coisa de dormir até mais tarde por causa do frio, né? Ninguém acorda cedo, né? Então, E aí? foi sofrido, né? Então, meu primeiro treinamento para dormir pouco, acordar cedo, foi ter um filho, né? Que daí Aí te dá um treinamento. Fala aí o nome do filhão, da esposa. É o Gael, né? Eu sou casado com a Tice, né? Ticiana, que também é da área. Que também é da área. Ela tá na TV. Não, ela não Mas faz mais parte. Ela fazia, né, da TV Vanguarda. Ela apresentou o Madrugada Vanguarda, né? E verdade. fez também um quadro ali no jornalismo que chamava Partiu, que era de dicas de... Isso, legal. Era bacana, legal pra caramba. Bacana mesmo. Era bem legal. E aí, mas ela saiu agora, ela trabalha numa agência, né? Legal. De comunicação. E aí, 3h30 da manhã, qual hora que você tá lá no estúdio da Vanguarda? Então, o jornal começa às 8, né? Mas daí eu acordo 4h30, porque é ruim acordar, eu não consigo dormir muito cedo, então, eu deveria acordar umas 5, já daria tempo, né? Mas umas 4h30 só pra brigar com o despertador. Aquele né? tempo. Pular, Tem aquele delay. tete a tete. Não, e eu sempre tive essa dúvida, e se esse cara atrasar? Sempre tem, isso é legal, interessante falar, né? A emissora sempre vai ter um funcionário, né? Uma pessoa ali na redação que é como se fosse um buy, né? Um apresentador. Então, a escala é feita, então de manhã, eu tenho até duas apresentadoras, né, de manhã, tem a Thalita, a França, e a Isadora Marcos agora, né? Que o Jornal do Meio Dia são 3 apresentadores. Então, as duas, elas já estão na emissora no horário do Bom Dia. E à noite a mesma coisa. Sempre tem um repórter que já apresentou o jornal para se der algum problema com o apresentador da noite. É um ele imprevisto. assistir. É meio plantão. Cara, eu plantão, sempre né? pensei isso, eu sempre pensei isso. É um plantão mesmo, tipo um plantão médico mesmo ali, né? E já aconteceu, de... Pensei tá que você com ia dor de falar. barriga. Pensei que você ia falar que sempre tem um cara na emissora lá que é meio que o despertador, cara. Que Aí, vai te então, ligando, vai te eu ia falar ligando. isso agora. Acontece. Vai te ligando, te Tá ligando. te ligando.
ali. Acontece muito. Ou você ligar pro cara que é, sei lá, da arte ou da produção. Pô, tô sem apuração. Cadê o cara da apuração? Cadê não o tá, cara? pô, você tá chegando, não tá? Então, tipo assim, eu acordo 4h30, daí vou lá, e aí eu chego na emissora, e aí é aquela coisa de levantar o que... Então, o Bom Dia, por ser muito cedo, você tem metade da equipe trabalha na noite anterior, né? Então, eles deixam preparados ali até o fim da noite o que tá de mais quente, imaginando ali o próximo dia, né? Então, você tem uma prévia, quando você chega, você vê, aconteceu alguma coisa relevante de madrugada, né? Então, o pessoal da apuração já faz aquela que a gente chama de ronda, né? Liga ali para todas as delegacias, bombeiros e tudo mais, né? Para ver se tem alguma ocorrência de relevância. Tipo rádio escuta, né? Tipo rádio escuta. escuta. Essa galera é formada em jornalismo? Sim. Tudo jornalista. Tudo jornalista, E aí vai apurando e tudo mais, você vai preparando algumas matérias, e aí a minha parte ali beleza, você tem ali como se fosse o cardápio do dia, né? O que é mais importante, o que a gente vai abrir, então você tem essa discussão com o editor-chefe, né, do jornal, tem os outros editores, então você vai montando, né? São 3 blocos, o Bom Dia, então a gente vai abrir com isso, depois vai para tal coisa, segundo bloco vamos disso, aí a gente sempre procura terminar com um assuntinho mais leve e tal. Só que isso é, assim, a prévia, né? Só que amanhã é muito longa de preparação. Então, as coisas vão acontecendo e aí tudo vai mudando. Aí eu vou pro camarim ali um pouco antes, uma meia hora antes para me arrumar, tal, trocar de roupa. E muitas vezes o jornal tá de um jeito, eu vou pro camarim, quando eu chego no estúdio, que eu abro o computador ali para ver como tá o jornal, já mudou tudo. Já mudou tudo. Já mudou tudo. E a gente gosta muito disso, né? A gente acha que o jornalismo, ele tá ali para mostrar o que está acontecendo naquele momento. A gente teve uma mudança, né, na direção da emissora recente agora, e esse novo diretor, ele gosta muito do ao vivo. Então, é o que está acontecendo ali. Então, hoje mesmo, no Bom Dia de hoje, a gente conseguiu mostrar um acidente lá numa avenida importante ali de São José, uma rota com bastante movimento em São José. Mário Covas. Na Mário Covas, tinha acontecido ali, entrou no último bloco raspando só a imagem ali, era uma vídeo repórter, na verdade, ela abriu a câmera, passou um pouquinho de informação, a gente foi e já deu ali uma pincelada ali do que era e... a gente gosta disso, dessa adrenalina ali na hora que o jornal tá rolando mesmo, que deixa mais quente. Existe um improviso ali na hora? Ali? Total. Vamos dizer, o improviso ali Eu ia falar isso. Seria... Não tem muito roteiro. Tem mais ou menos, mas... Você tem estilos e estilos de apresentação e de jornal, né? Até pelo fato de ser mais descolado, né? Você falou no começo ali, né? Mais conversado, você precisa de mais improviso, porque quanto mais texto você tem, mais engessado você fica. Então, eu gosto muito de colocar tópicos, entendeu? Eu sei do assunto ali que eu já estudei, eu apurei, eu tô ali por cima. Vai desenvolvendo então, se eu colocar tópicos, eu organizo melhor o improviso do que se eu estiver lendo ali ipsis literis tudo certinho. Você fica amarrado ali, né? Se você fica amarrado, E é pro bem e pro mal, porque se der alguma coisa com texto, você está vendido, você não sabe o que é a próxima linha. Se você fez por tópico, você sabe o que é. Então, você já contou para o seu cérebro o que é aquela... Né? Então, o improviso ele sai mais natural, ainda que seja um improviso. Então, previsão do tempo, o esporte, eu gosto sempre de deixar... Tem coisa que você precisa deixar texto, não tem como, que é um buy, se der alguma coisa. Tem que ter o texto ali certinho, né? Os assuntos mais fortes, mais relevantes, para não ter repetição de palavra e tudo mais. Mas nessa parte que é mais uma conversa, que é a previsão do tempo, o esporte, essa coisa das chamadas dos repórteres também, né? O ao vivo ali, as entradas ao vivo. E a gente vê que tem diferença, porque a gente recebe depois, pelo aplicativo, as mensagens dos telespectadores. É isso que eu ia te perguntar, vocês têm uma relação muito legal aí com o repórter, vanguarda, né? Essas coisas de vanguarda repórter, né? É muito legal isso aí, é muito legal mesmo. Isso é uma sacada do Boni, né? Que é o acionista majoritário lá da TV. Da Vanguarda, né? Eu fiquei sabendo isso no material que você mandou. É a TV do Boni e ele é um cara que, né, é um visionário ali desde os primórdios da TV, né? E ele veio com essa, né? Então, quando ele inaugurou a TV, ele já tinha essa coisa... Foi quando? 2001? 2001, né? 2001. Exatamente. Eu lembro que eu cheguei em Campos do Jordão, aí inauguraram a antena da Vanguarda no Morro do Elefante. Que era a Vanguarda Paulista antes. Vanguarda Paulista, exatamente, era a Vanguarda Paulista. E aí, ele sempre, desde o começo, ele teve essa coisa que, assim, ó, a TV, né, a afiliada, ela tem que ser diferente ali da que a gente chama de cabeça de rede, né? São Paulo, Rio, Minas,
é aquela coisa mais macro. O nosso público, ele quer ver o que está acontecendo na esquina da casa dele. É né? verdade, isso é verdade mesmo. E esse aplicativo, né, o Vanguarda Repórter, ele veio justamente para amplificar isso aí, né? É o cara mandando, ele nos ajudando ali a mostrar, olha aqui minha esquina, né? Isso tem Olha muito em isso rádio, aqui. né? Isso tem muito em rádio. Eu achei muito. Rádio você tem lá, você pega Que é as um emissoras, nicho, né? né? Pô, você tá, por exemplo, hoje em São Paulo, puta chuva, entendeu? Condicionamento do caramba, tal, mas tá sempre e os caras cooperam, né, meu? O ouvinte manda a informação de como tá, ou então até nos feriados mesmo. Feriado, o cara manda, puta, imigrantes tá assim, puta, Anchieta tá assado e tal. Então o pessoal vai, aí lógico, um acidente. Lógico que a emissora não vai só aquela informação é importante, mas aí tem toda uma checagem, polícia rodoviária, né? Sim. Enfim. Uma das coisas que eu achei mais interessante quando eu vim porque eu saí da região lá de Campinas, eu era IPTV, é um estilo ali. Quando eu cheguei Afiliado da aqui, Globo. afiliado da Globo, mas assim, em questão da Vanguarda, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, caramba, uma das coisas que eu mais achei interessante, cara, é a hora que vem a previsão do tempo. Isso Que foi começa a sucesso. mostrar a cidade, Legal a região. isso. Eu falei, poxa vida, porque pra você, tipo assim, meio que abre um pouco a mente sua ali sobre o vale, cara. Eu parava ali pra onde liga o cérebro. Não, e é bacana, é diferente, né? É diferente. diferente, Hoje cara, é tem diferente. a É Tribuna diferente. faz também. No Litoral Sul, faz a também? Tribuna faz uma versão, acho que baseada no... Baseado no que legal, vocês cara. Mas, fazem. cara, é um sucesso impressionante, assim, as vinhetas, né? A previsão, principalmente com criança. Nossa, E, cara, muito legal. cara. É uma Pô, viagem passa mesmo, lá né? o Passou passarinho, né? Ilha Bela é o barquinho. Mas, Passa- ô, Muito legal. Arthur, você sabe que o Serginho me convidou, falou de você, eu falei, pô, cara, eu fiquei uma noite inteira vendo só seus vídeos. Pô. Cara, eu vi o Bom Dia, eu vi o Douglas. Você assistiu vários, Eu vi, era de noite, mas eu vi Bom Dia, e não acabava mais. Arthur Costa, É tipo um boa noite. Cara, e aí eu via muito isso, mas você, não sei se é o seu estilo, e aí vem a minha pergunta, eu não podia deixar de te perguntar isso, um cara da Vanguarda aqui. Lógico. Você é, no meu modo de ver, pouco opinativo. Você dá opiniões, principalmente a respeito de São José e tal, mas isso é uma determinação lá de dentro? Desculpa te perguntar, vocês são proibidos de falar alguma coisa? Existe algo assim, isso é um tabu nosso e não pode mexer, ou não? Não, é um padrão da emissora, né? Você dá aquela... Não é nenhuma opinião, uma pincelada, né? Por exemplo, você vai falar de buraco em Taubaté, de um lugar que, pô, já abriu buraco. Você fala, nossa, mais uma cratera. Eu vi uma sua que você ficou meio bravo lá. Ou de uma coisa que você vê que, né, tá enrolando para demorar, né? Tá demorando para resolver. E aí você tem essa coisa. Agora, uma opinião sobre determinado assunto, aí foge do... É o que a gente estava falando antes, né? Tipo assim, o cara que vai assistir ao Bom Dia Vanguarda, ele sabe que ele vai ter a informação ali, né? Ele não vai ter a opinião. Então, eu não sou um colunista, se eu for para essa área, eu coloco toda essa minha... Que você falou antes. Você falou assim, eu não confio no cara que está falando ali, né? Por quê? Porque possivelmente é uma opinião que alguma vez ele deu uma opinião que você não concordou. Então, ele já perdeu essa credibilidade com você. Verdade. Se eu for para essa área do opinativo, talvez eu perca a minha credibilidade com Foge determinadas pessoas. Né? Um outro estilo de jornalismo. Né? O nosso ali ele é informativo. Então, o padrão, né, das afiliadas e tudo mais é esse. É diferente de ter um colunista. Poderia ter um colunista ali no estúdio. Falou assim, não sei o quê, eu vou chamar aqui o fulano. E aí, fulano? Né? E aí ele dá a opinião dele. Então, assim, não é que a gente é proibido, mas é o padrão que não permite que eu vá para essa seara da opinião. Legal. E dentro desse... Obrigado por sua resposta. E dentro desse padrão... Você dormiu, né? Você conseguiu dormir? Por Se eu quê? fosse colunista, eu ia falar assim, o Palmeiras Não, odeia o Mundial. Se eu fosse colunista, eu não ia durar. Eu não ia durar em lugar nenhum. Vou te falar a verdade. Eu seria um bom colunista. E Lugar nenhum. aproveitando o padrão, tribuneiros, entrem lá nas nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, Quai. Entra lá, ative o sininho, nos acompanha aqui. Nós vamos num papo bacana aqui com o Arthur Costa. Compartilha. Entendeu? Um baita apresentador aí da Vanguarda. É um prazerzaço estar Demais, contigo aqui. cara. E Verdade. mais uma vez agradecer aí, meu, porque Verdade você subiu mesmo. a serra aí e tal. Que isso.
Né? Filhão vai estar esperando você quando você... Filhão tem quantos anos? Tá com tem 4 anos. 4 aninhos, Já, né? acho que vai estar prestes a dormir já. Prestes a dormir já. Espero bacana. eu, porque ele acorda cedo para ir para escola. Muito legal. Arthur, me fala uma coisa. Você que começou... Você se formou, aí você teve uma oportunidade, deixou o banco, cara. Deixei o banco. Você ia fazer você ia fazer uma puta carreira. Era pra eu estar com estacionando aqui de importado. Você ia ser presidente, cara, do banco. Você deixou o banco. Ainda bem que você deixou, cara. Eu porque também penso assim, é legal. Claro. E, cara, aí você, antes de, logicamente, ir para a emissora e pro Globo, globesport.com, né? Você foi para o Vale Paraibano, jornal impresso. E aí, vou te fazer uma pergunta aqui de jornalista para jornalista. Nós estamos com dias contados com o jornal impresso, porque a gente vê aí, o Estadão virou o Estadinho, né? Agora é pequenininho ali. Logicamente, isso tem a ver com o nicho publicitário e tal. Então, as pessoas estão, né? Eu acho que emissora, sim, bacana, porque mostra, é na hora lá, então tem um retorno rápido, né? Muito rápido. Rádio, né? Tem que ter um bom setor aí comercial aí para, né, ter essa dinâmica em termos de propagandas, de parceiros. Mas o jornal impresso, cara, seja cidade interior, né? Seja o Campos do Jordão, seja São José, né? Tá deixando um pouco de lado, porque o perfil de público mudou, né? E a garotada, na boa, nem nós, né? A garotada ela já está no... Mudou. Ela nasce com o celular, né? Nós vamos ter aqui, em breve, a ex-secretária de Educação, a Marta Esteves, e ela faz um trabalho genial com relação a essa questão do educacional de crianças, de um celular e tal. Então, ela vai dar uma aula aqui para a gente sobre isso, né? Sobre o que se pode provocar lá na frente e tudo mais. Você acha que nós estamos... O jornal, a mídia impressa, ela está aí se findando? Eu acho que ela chegou num ponto já, assim, preocupante, né? Da nossa geração, assim. Eu sou um apaixonado. Eu também. também. Né? Comecei, cheiro do jornal, para mim, é um negócio... Manuseio, né? Fantástico. Então, por exemplo, o Lance, que eu lia todo dia ali, ele já é difícil encontrar na banca, né? Então, ele só vai para algumas bancas na capital, mas está forçando muito no digital. Tem outra questão que impacta muito nesse sentido, que é o preço do papel, né? Subiu Também demais subiu. o preço do papel e isso encarece demais. As gráficas, né? Eu lembro em São Paulo, tinha a quantidade de gráfica no Cambuci. O Lago do Cambuci ali era umas 5, 6, 7. Meu pai começou ali. Aclimação ali. Então, é isso mesmo. E você vai perdendo demanda, vai piorando nesse sentido. Sim, mas eu acho que assim... Vai encarecendo. Eu acho que o jornal, ele vai ter que... Ele já está fazendo um pouco disso, né? Que é deixar o factual de lado, né? A notícia simples e só, ela já não vai vender o jornal. Então, você precisa ou de uma reportagem exclusiva... ou de uma história do colunista, né, de um artigo mais opinativo. Eu acho que para sobreviver é mais ou menos isso. Você precisa estimular que a pessoa... Porque o grosso, a notícia mesmo ali, o cara vai ver no celular. Ninguém busca mais no jornal. Trabalhar, então, com segmentos, né? E sei lá, ser mais segmentado. Assim, né? É um dado que muita gente desconhece, mas assim, a grande maioria dos acessos assim, de notícia... Não são nem no computador, é celular mesmo. É celular, né? exatamente. É celular, né? As pessoas imaginam que não, tá lá no computador. Não, cara, celular. A grande maioria. E eu, assim, logo cedo, tem alguns provedores, logo cedo, o G1, eu busco informação, também o UOL, né? Tenho informação. Fofoca, né? Léo Dias. Sei tudo, cara. Adoro o Léo Dias. Fofoca, Léo Dias. Sei do Ele adora. Léo Dias. Ele adora. Eu sei tudo, cara. Minha esposa ama. Minha esposa ama o Léo Dias. O maior Informações. ídolo dela da televisão é o Léo Dias. Como é que é fofo? No SBT tem fofocalizando, sei lá o que é puta. Fofocalizando. Tá merda, mas não dá pra assistir aquele negócio, né, meu? Mas, assim, é justamente isso que você falou. Você acorda, você pega o celular. Isso... Você não consegue nem abrir o olho direito, mas já tá vendo aqui, né? E você acha que essa... uma curiosidade aqui. Como é que o jornalismo, como é que nós vamos lidar com a inteligência artificial?
Como é que tá sendo isso? Cara, que pergunta. Como é que a gente acompanha isso aqui? Porque, na verdade, assim, ó, eu já não... Porra, eu que elaboro textos, né? Elaboramos textos, fazemos... Faz tal. edição, faz... Meu, de repente, a inteligência artificial vai fazer tudo. Como é que é isso aí? Ainda assim, não chegou no nosso dia a dia, mas acho que é questão de tempo, né? Então, questão de tempo. A minha esposa, por exemplo, ela trabalha numa agência, então eles já fizeram uns experimentos assim de fazer release, né? Pelo chat GPT. E é um negócio que impressiona, cara. Impressiona, né? Isso aí tem bruxaria. Acabou. É bruxaria. Bruxaria, boa, é bruxaria. Pô, ferrou com a gente. Porque é impressionante. É mesmo, cara? É assim... E assim, é pro bem e pro mal, de novo, Respeitando né? toda uma linha editorial, toda uma... É porque é programado. Você sabe que eu gosto muito de podcast mesmo, né? E aí tem um podcast da Rádio Novelo, não sei se você conhece, que é para jornalista mesmo, né? São histórias e tudo mais. E tem um cara que ele é meio que especialista assim, em chat GPT. E pelo chat ele pediu para que fizesse uma nota de defesa. Lembra daqueles casos de trabalho escravo no Rio Grande do Sul, nas vinícolas e tal? Então, a plataforma ela meio que impede que você faça textos que tenham crimes, né, envolvidos de, enfim, xenofobia e tudo mais. Só que a maneira, às vezes, que você sugere aquela... que você pede a informação, né, para a plataforma, você consegue ter o texto. Então, você consegue direcionar... Você vai burlando, né? Me dá um texto disso. Não, você consegue... me dá um texto, mas eu sou assim, eu queria falar para clientes e tal, não sei o que lá. Então, assusta, cara. Assusta. Você vai fazer uma peça publicitária, meu. Você já vai estar pedindo para os caras. Meu, assusta. Isso a gente está falando de texto. Você pode tem coisas, ferramentas com imagem. Exato. Né? Imagem, é um negócio muito... Hoje a própria... Vamos entrar um pouquinho sobre robótica mesmo. Né? A gente vê várias coisas acontecendo no mundo aí. Essa feira que teve agora na China, lá, a quantidade de robô... Aí vocês já estavam conversando com um cliente aqui na cadeira, e ele é da área de tecnologia em São Paulo. Ele dá aula numa universidade de São Paulo sobre esses assuntos. Tem vários livros. Uma pessoa muito legal da gente conversar futuramente. E entrou no assunto lá sobre robô e sentimento. Com o meu outro barbeiro, eu falei, daqui a pouquinho, pode ter certeza, que vai ter a questão do sentimento. Daí ele olhou para mim assim, por que você pensa assim, Thiago? Porque é o seguinte, porque é muito fácil você colocar lá no robô. Ora, sentimento, amor, dor, não sei o que lá. Então você colocou ali, acabou. Então o robô ele vai conseguir ver você e falar, putz, ele tá feliz, tá alegre ou não. Porque, dá medo, né? A gente ainda vai apanhar muito, né, para inserir na inteligência artificial no próprio jornalismo, né? Do jeito sem como dúvida. Pelo menos o barbeiro, ele ainda tem... Ele seria um dos últimos... Barbeiro, cozinheiro. Cozinha ainda é complicado, cara. Também, Não precisa da mão, né? Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro Paulinho do Lagalha, conhecido como pai do Arthur, né? O nariz no mente. Né? Conhecido como pai do Arthur. Um grande abraço. Um abraço pro Arnold, pro Ivo, pro Fabinho, para todos os nossos parceiros aí, Savoy Leilões, que nem da avó, né? Estúdio do Douglas Fagundes, né? Grande Douglas. Fagundes. Saudade tava do Douglas. É o cara que é o nosso comandante. Hoje eu falei pra ele assim, tá frio, né, cara? Ele falou, tá, né? Aí eu falei, então, hoje a gente vai ter o Arthur Costa, né? Putz, o cara veio no frio mesmo, na chuva, né? Aí ele mandou uma imagem dele assim, meio com cobertor, andando pro estúdio, né? Do Tribuna. Então, cara, e aí? Estão gostando? Demais, né, cara? Então fiquem à vontade aí, vamos explorar. Não vamos segurar muito o Arthur. O Arthur ainda tem que voltar. Não, 3 horas da manhã. Ele vai estar já espertão acordando. Tem uma pergunta que a gente tem que fazer agora, descontraindo. Todo mundo quer fazer, até o Douglas queria fazer essa pergunta. Que time você torce, cara? Eu sou corintiano. Opa, corintiano, né? Vendo uma linhagem. Seu pai é corintiano. Meu pai é corintiano, meu avô, né? Aquele que... ficava ouvindo só chiado no rádio, né? Ia pescar. Fiore Gilhote. Nossa, Fiore Gilhote. O outro... Osmar Santos. Osmar Santos. Mas eu sou um corintiano, assim... Eu gosto muito moderadamente. De esporte, né? Eu gosto muito de esporte. Você chegou a cobrir o Corinthians? Esporte era o basquete, o que mais?
Eu já cobri de tudo, já cobri de tudo. E é legal isso também de fazer parte de uma filial da Globo, que você participa das transmissões. A gente tem o Bragantino, né, na nossa área de cobertura. E, cara, o Bragantino tá demais, né? Tá disputando diversas competições, assim. E eu já cheguei a trabalhar no jogo do Corinthians, não foi na Arena. Aliás, pra você ver como eu sou um corintiano, mas eu nunca fui na Arena. Caraca, velho. Mas eu trabalhei no Corinthians e Portuguesa, que foi a estreia de um campeonato paulista, porque agora a gente não tem mais isso, mas antigamente tinha uma regra da Globo ali que quando o jogo transmitido fosse do Bragantino, a nossa área de cobertura tinha que passar outro jogo. Então... mudou. Antigamente era assim, verdade. E aí a Vanguarda contratava um narrador na época, usava, né, os repórteres mesmo da Vanguarda para fazer a transmissão desse jogo especificamente para a nossa área de cobertura. Então, nessa vez era a estreia do Paulista, a Globo estava transmitindo o jogo do Braga, acho que era Palmeiras e Braga, e aí a gente fez Corinthians e Portuguesa lá no Canindé. Foi a única vez que eu trabalhei no jogo do Corinthians. Mas depois de um bom tempo, assim, eu te garanto que, assim, quando você está trabalhando, você consegue separar facilmente. Assim. Eu não consigo. Eu não consigo. É legal. Se eu tô lá na beira do campo, eu ia peitar o Caleri junto com o Abel. Abel, deixa comigo. Dá de um lado que eu dou do outro, Abel. Com todo o respeito ao jogador, que depois a gente acabou vendo que não tinha nada a ver e tal. Mas eu não consigo, cara. É mesmo jornalismo opinativo. Eu não durava um mês, nem na Jovem Pan acho que eu ficava. E hoje a gente está aqui, Tribuneiros, com Arthur Costa, recebendo uma aula de jornalismo, Sem falando dúvida. sobre tendência, sobre mercado. Isso é muito bacana. Sem dúvida. Arthur, estão satisfeitos, senhores? Demais. Também tá. Você vê que hoje eu deixei vocês falarem, cara. Né? Eu acho, né? Não, e nós deixamos ele falar. E nós deixamos o nosso Acho que é porque o convidado. cara sabe falar. Arthur, sabe o que acontece? Ele faz as perguntas, ele redige as perguntas. Aí quando você vai fazer a pergunta, né? aí ele faz a pergunta. Aí você chega já no dançou. final, aí ele fala assim pra você. E aí pergunta, aí você fala assim, Já acabou a lista. perguntou tudo. Aquela pergunta que eu te fiz foi meio indireta, você percebeu? Entendi. Arthur, pra gente finalizar aí nosso programa aí, te desejar todo o sucesso, todo o sucesso Sem do dúvida. mundo aí. Obrigado. Deixar o TribunaCast, obrigado pelos elogios aí, realmente a gente construiu isso aqui, lógico, para Campos do Jordão, mas também para o Brasil, entende? O pessoal está nos Isso é acompanhando. legal no podcast por isso. Né? E obrigado pela sua referência, por tudo. Por ter saído de São José, numa chuvinha, um friozinho gostoso, né? Para vir aqui nos dar essa alegria. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí, cara. Uma mensagem, sei lá. Fala que se amanhã você vai estar no Bom Dia Vanguarda. E fala pra galera, e manda uma mensagem. Qual que é a câmera? Essa ou aquela? Essa aqui? Não, legal. Para eu agradecer mesmo o convite. Eu sou apaixonado pela minha cidade, tenho o maior orgulho. Falo para todo mundo que eu sou de Campos do Jordão, sou jordanense mesmo. Sei cantar a primeira parte do hino. Opa, isso é importante. É difícil, porque eu estudava na escola ali, então você decorou, mas ninguém conhece, né, o hino direito. Mas eu vou até o Joia do Alto da Serra ali no hino, é difícil chegar. Mas legal mesmo e de verdade, muito legal saber que a cidade tem um espaço assim. E eu tava ouvindo de verdade, não é demagogia não, mas o trabalho que vocês fazem é bem legal, são temas relevantes, né, áreas diferentes, que é legal também, né? Sim. Eu acho que o podcast para ter, né, uma vida longa, ele é legal que ele transite em várias áreas assim, e vocês estão pegando convidados de áreas diferentes, isso é muito legal, né, pro ouvinte, porque ele sempre pode aprender, e acho que a minha profissão também é um pouco disso, sabe? Eu amo jornalismo, é o que eu sei fazer, o que eu mais amo assim da minha rotina, né? O que o jornalismo me proporciona, que me faz uma pessoa melhor, de ter vamos dizer assim, essa proximidade com diferentes realidades. Então desde a Dona Maria lá, que está sofrendo com a enchente num bairro que foi regularizado há pouco tempo ou que não é regularizado, até a sala da Embraer lá, que a caneta do cara vale mais que o meu carro, né? Então, acho que tudo isso te dá uma bagagem muito grande, e acho que tomara que eu tenha falado bem da minha profissão aqui, que a gente inspire. Falou, foi bem, cara. Fantástico. Demais, E deixar Foi muito legal. Deixar as portas abertas quando você quiser, quando você tiver aí. Nós vamos entrar em contato muito, Boa. né? E que a gente Não, e faltou aquela, né, cara? A gente já te entrevistou aqui.
Agora você pode levar nós três pra... Você pode entrevistar a gente lá, cara. tu levar pro Você já estúdio, pensou, né? Tiagão? Imagina. A gente chegando lá, cara. Nossa, cara. Nossa, meu, eu tenho medo disso. Cara, eu acho que é melhor não. Deixa pro gravado Não, mesmo. se ele já falou que você ia arrebentar lá o jogador de São Paulo lá no Você já campo, pensou? Você já pensou, ô, meu? pelo amor de Deus, tem que ter uma Esse microfone aqui tem o quê? Eu dou 2, 3 mil, 4 mil escutando. Imagina que o cara fala assim, ó, tem tantos mil escutando. Fala, não. Ali na nossa área a gente Vamos vai garantir ter o 2 programa milhões. do Arthur, o emprego. Ô, Arthur, assim, realmente foi um prazer mesmo estar na tua presença aqui. Porque, você vê na televisão, é legal isso, a gente... Somos espectadores, você vê a pessoa na televisão, nossa, que legal, e você tá pessoalmente, cara, uma sensação prazerosa, sensação legal. Fiquei muito feliz. cara humilde, gente Obrigado, finíssima. cara. Pô, Obrigado mesmo. prazer, Arthur. Aproveitar Prazerzão. aqui e mandar um abraço pro Carlos Renato. Carlos Ô, Renato também Carlos estará Renato. aqui conosco. Opa, tem história, hein? Tem. Ele Tem inclusive esse, ele que me passou aí o contato, aí, fala lá com o Arthur, que o cara vem. Eu falei, você tá brincando. legal. Você tá brincando? O cara vem, fala. Olha Ele que me passou, ele já me passou o contato. Abração, Carlos, obrigado, né, por ter aí nos presenteado aí nessa entrevista aí, o Arthur aqui. Obrigadão. Tem uma primaiada, né? A família é grande aqui, né? Ele é meu primo, era muito amigo do irmão dele, né? O Franco, então... Ele foi maior produtor aí comigo, já mandou já o gente telefone, boa. já entra em contato e Gente tal. boa. Pessoal, gente boa demais mesmo, Beleza. verdade. Um abraço pra eles. E aí, só pra finalizar a mensagem, então, valeu. Espero que eu tenha feito alguém Fantástico. Fazer jornalismo aí. Sim. Legal, Boa, eu Ah, gosto boa. disso. Sim, isso mesmo. Então, todo mundo acompanhando todos os dias, às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, o Bom Dia Vanguarda. Maravilha. E tribuneiros, Gostei. com isso nós nos despedimos aqui, né? Até a próxima terça-feira, às 19 horas, e até amanhã no Bom Dia Vanguarda. Grande abraço, tribuneiros. Tamo junto.